vamos começar com a Clarice. Hoje eu não posso mudar o passado, mas hoje eu posso lembrar o passado. E era esse passado que eu queria que lembrassem os dois, Valmir e Geraldo. Como é que foi, Valmir? Como é que tudo começou? Tá. Olha, do princípio era o verbo, se fez carne. Vamos agora para o princípio da humanidade, é outro, né? Olha, eu posso falar de mim, pouco de mim, que eu não... eu nasci... Eu até gosto de falar de uma forma assim muito interessante, que eu digo, num bairro, uma localidade no centro da capital de Pernambuco, que é um estado do Brasil, uma cidade chamada Recife, que é a capital do Pernambuco. Uma cidade muito bonita, tem uma história fantástica, né? Uma história que, inclusive, eu vou falar um pouco sobre o Recife. Fez aniversário agora, dia 12, junto com Olinda, que é uma cidade muito perto também, uma cidade a 10 minutos, vizinha. E ela tem uma história, a cidade, que é uma cidade que ela teve o Brasil português, né? O Brasil colônia portuguesa, mas essa região, um determinado momento, 1600 e tal, os holandeses tomaram para si. E nossa cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que Geraldo também nasceu, é uma cidade, a princípio, holandesa, né? A arquitetura mais antiga da cidade tinha muito de Holanda, até porque ela parece muito com a Amsterdã, assim, por isso que os holandeses se apaixonaram por aquela região, porque é por conta que é abaixo do nível do mar. Então ela sofreu aterros. E o que é que acontece? Lá, como uma colônia portuguesa, os portugueses se afastaram porque os holandeses tomaram conta. O que é que acontece? O nome da cidade, por ser uma cidade que foi sendo colonizada por vários povos, o primeiro nome dela é Al-Asarif, um negócio desse. Uma coisa que significa que daí saiu a palavra Arrecifes, daí Recife. Al-Asarif, que significa calçada, muralha onde o mar contém, que é os arrecifes, que é um nome árabe, né? Al-Asarif. Aí o que acontece? Uma cidade cheia de pontes, que são várias ilhas, a ilha de Santo Antônio, aí o centro, Boa Vista e tal, e as pontes foram sendo feitas, que chamam até de a Veneza pernambucana, a Veneza brasileira, perdão, a Veneza, citando Veneza na Itália, por conta toda cortada entre rios. Aí o que é que acontece? No bairro de São José, que inclusive o nome antigo é São José do Ribamar, né? Inclusive os mais velhos diziam que era para dizer assim, para proteger a cidade, da forma, se tinha que dizer que era Ribamar, porque acima do mar, para o mar não invadir. Então existe essa tradição dos nossos avós, os antepassados, inclusive eu me lembro da minha avó, que ela dizia uma coisa muito bonita, assim, nunca diga o nome da doença, refira-se. Isso é uma coisa que é muito portuguesa, muito daqui da Espanha também. Nunca diga o nome da doença, diga palavras. Isso tem a ver, eu acho que energeticamente é importante. Meu pai não dizia, ele em vez de dizer azar, ele dizia falta de sorte. Então você pode, né, é aquela velha história. Então, em meio a esse bairro de São José, numa rua que hoje não existe mais, que infelizmente foi tragicamente demolida, o casario português, espanhol, holandês foram todos, e restam pouquíssimas coisas. Se a gente for nas fotos antigas do Recife, se fosse preservado,
seria uma cidade dessa portuguesa, uma cidade muito parecida, assim. Você vê aquelas casas, 3 andares, sem elevador, que vai andando, esses casarios, né? Faf, parece muito, Faf onde lá no norte, aqui no norte de Portugal, lembra muito o casario. E eu fico, às vezes me dá uma tristeza, pô, minha cidade poderia estar assim se fosse preservada. Mas é uma questão histórica de ignorância, falta de preservação, a coisa foi sendo destruída. Aí o que é que acontece? Em meio a essa cidade que ainda estava muito bonita, né, nessa época, numa rua chamada Rua Augusta, número 232, nasce vem ao mundo um menino, né? No dia 2 de abril de 1960. Essa figura aqui que vos fala. E na minha porta passava as agremiações carnavalescas. Batutas de São José, bloco carnavalesco de violões, vassourinhas, que é fanfarra de instrumentos de metais, escolas de samba, olha, tanta coisa. O carnaval do Recife passava pela minha porta. Então, o que é que eu tenho a dizer? No frigir dos ovos, assim, só para ser mais... É tanta história para contar que não dá para dizer tudo. Então, o que eu tenho a dizer é que eu posso até sair da minha cidade, mas essa cidade não sai de mim jamais. Porque eu vejo, estando aqui no velho mundo, em Portugal, na Espanha e tal, a gente vai ver como temos influência, né? Lógico, nós somos colônia, e você vai ver o carnaval, os bonecos gigantes de Olinda. Aí eu já procurei saber, no norte tem os gigantones, a batida do carnaval, eu já vi os bombos, né? Os bombos amarrados à corda, que é uma coisa bem medieval. Temos lá, que é o bombo do maracatu e os bombos do carnaval. Viva Zé Pereira, que a ninguém faz mal. Viva Zé Pereira no dia de carnaval. Então tudo isso, temos essa influência, e é tão importante você resgatar essa história, né? E assim, eu comecei por aí. A minha cidade, ela eu tenho dentro de mim essa influência, essa cultura, né? A forma de falar, os gestos, as comidas, o jeito de vestir, tudo isso faz parte da minha cultura. E eu só fico triste porque muita coisa não é... Eu acho que isso acontece no mundo inteiro. Eu também não posso dizer que é só da minha cidade, mas acho que lá é muito mais grave a situação, por conta do investimento quase zero na educação do povo. Isso há muito tempo acontece isso. Geraldo Maia, né, que é um grande artista brasileiro, cantor, meu amigo, meu irmão, estamos aqui trabalhando aqui em Portugal. Vamos passar alguns meses aqui. Ele tem histórias parecidas com isso. Eu queria até deixar para ele falar um pouco, que eu já estou me estendendo demais, né, Geraldo? Ok, vai um intervalozinho para o Valmir, vamos ao Geraldo. Qual foi a sua pergunta inicial, que eu não lembro? A minha pergunta inicial foi: eu não posso mudar o passado. Sim. Mas eu posso recordar o passado e resgatar do passado as minhas histórias. Sim, sim. Olha, eu comecei a cantar no final da década de 70, quando eu ainda era quase um adolescente, saindo da adolescência. E eu fiz universidade, fiz faculdade de Sociologia, sou formado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, também sou recifense como Valmir, e vivi um período bastante longo da minha vida, assim, entre a adolescência e um período que eu diria durou talvez uma década ou um pouco mais, num conflito muito grande entre exercer a profissão, abraçar a profissão de músico, de cantor, assim, de forma plena, como eu abraço hoje, ou seguir uma carreira outra, acadêmica talvez e tal, porque isso também vinha da minha formação. Meu pai reconhecia que eu tinha valores assim visíveis, né, do ponto de vista da voz, do cantor e etc. Mas ele queria que eu seguisse uma carreira, como os outros irmãos.
que um fazia medicina, o outro fazia engenharia, a outra fazia administração, a outra estudava isso, aquilo. E foi nesse barco que eu acabei me formando aos trancos e barrancos em sociologia. Mas, na realidade, eu sabia plenamente, internamente falando, que eu não queria aquilo, que aquilo era só uma coisa de fachada e tal. Então, minha vida depois começou a decorrer normalmente, assim, como deveria ter sido desde o início, assim, sem esse conflito, né? E é isso. Aí toda a estrada há mais de 40 anos, eu diria, sempre buscando fazer a música que eu acredito. Eu acho que o meu grande traço, a minha grande característica, talvez a maior característica que vem à minha lembrança, que vem, né, reportando essa coisa da memória que você induziu na pergunta, eu acho que a coisa que mais me dá guarida e me dá sustentação, assim, solo, é exatamente saber que eu nunca me traí, nunca fiz o que eu não queria fazer. Acho que essa é a minha grande marca. Não fiz sucesso, né, entre aspas, provavelmente não vou mais fazer, porque nem há tempo hábil para isso, mas tenho essa consciência tranquila de que meu trabalho reflete de forma cabal aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito que seja a arte que eu sempre quis fazer. Então, claro que no meio do que eu fiz, da minha trajetória, cometi erros, me equivoquei às vezes, mas nunca um equívoco assim do qual eu me arrependa como tendo sido algo que foi de encontro a mim próprio, assim, a minha verdade assim mais íntima. Eu acho que isso eu nunca fiz. Por isso que eu digo assim, eu sempre repito essa frase, esse bordão, que a minha história sou eu. É isso. A minha história sou eu. Eu não devo nada a ninguém, não estou atrelado a nenhum movimento, a um grupo, ou a interesses, nada. Também não ganhei dinheiro, exatamente porque nunca cedi. Sou cabeça dura. Assim, só fiz o que eu queria fazer, sempre. Tenho 11 discos lançados, tenho participações em dezenas e dezenas de outros discos, de outros artistas, e fiz algumas participações importantes em programas de televisão brasileira, programas assim de projeção nacional, mas sempre buscando aquilo no que eu acredito. Eu acho que esse é o meu maior mérito, a minha maior defesa a favor de mim próprio e daquilo que eu acredito, porque não há incongruência nem incoerência entre quem eu sou intimamente e o que eu reproduzo através da minha arte. Assim, as duas coisas caminham juntas, são univitelinas. Da vossa vivência artística conjunta, lembra alguma coisa que tenha acontecido com o Valmir e consigo, que tenha tido? Ele lembra do projeto Pixingão na sala final. Eu tenho algumas coisas, eu posso pontuar. Antes disso, eu gostaria de falar uma coisa, porque Geraldo falou coisa da questão artística dele. Eu lembrei que é importante frisar isso. Eu comecei cedo, eu digo com 8 anos de idade, com meu irmão. Eu tinha um irmão, parte da minha mãe, filho da minha mãe, que me levou para os circos. Eu tenho uma formação de circo logo de criança, de cantar em circos do interior de Pernambuco, circos pobres, que a gente chamava que não tem a parte de cima, só tem um empanado, chamado pano de roda, ou Deus tomara que não chova. Que é o Deus tomara que não chova, é justamente porque não tem o pano. E eu fazia parte musical, inclusive cantava coisa, eu criança, com palitozinho. Eu não tenho foto disso porque é muito antigo. Então daí eu tenho essa formação e me engajei numa época, justamente por ter essa questão cultural muito forte. Fui chamado para fazer parte de um movimento muito bonito lá no Recife, chamado
Movimento Armorial, liderado pelo professor Ariano Suassuna, né? E que era um movimento que a parte de teatro, a parte de artes plásticas, que era Brenan, Samico na parte de artes plásticas, música, né? Guerra Peixe, Zoca Madureira, fantástico. Aí tinha o Capiba, todos são fundadores do lado musical e na área de dança e artes cênicas, o Balé Popular do Recife, que foi o grande, e eu fiz parte desde os 16 anos de idade. Tudo bem, o que é que acontece? Nessa época, eu quando estava com 16, 17 anos, por conta da própria exigência que o movimento armorial pedia daqueles jovens, eu era um deles, eu fui estudar música no Conservatório Pernambucano de Música, fui estudar dança clássica e contemporânea, justamente para poder preparar o corpo para fazer as coisas, né? Preparar o corpo, ter alongamentos e tal. E fui estudar teatro, quer dizer, o artista cênico, ele tinha que estudar várias, que hoje se chama lá muito bem de multiartistas. Aqui na verdade isso na Europa, na Rússia, na França, já é uma coisa comum há muito tempo. A pessoa que se dedica às artes cênicas, ele se dedica, é feito circense. O circense ele dança, canta, representa, costura, faz pintura, monta, faz cenário, ele tenta ser o máximo possível da arte, né? Então o que é que acontece? Nessa época, criamos, além da coisa da dança, eu, Antúlio Madureira e Antero Madureira, que são dois irmãos, criamos o Trio Romançal Brasileiro, que era em cima de romances portugueses, medievais da Idade Média e da Península Ibérica, que é o movimento armorial baseado em cima disso. E esse Trio Romançal participou de vários festivais, inclusive o Pixinguinha, projeto Pixinguinha que tinha no Brasil inteiro e tinha lá. Foi nessa época que conheci Geraldo Maia, porque a gente era a cena daquela época, a nossa cena. Que a gente está falando do início dos anos 80. Início dos anos 80. Então Geraldo tinha o trabalho dele, como tem outros, né? Cássio Sete, Trio Romançal, Marco Polo, Tony Veras e tantos outros, né, daquela época, bandas. Aí o que é que acontece? Teve um momento também fantástico aí, que participamos, gravamos um LP, ainda um long play, de um espetáculo que até hoje é sucesso no Recife, só que ele saiu do teatro, ele era em teatro fechado e foi para a rua. Hoje em dia ele é um espetáculo na rua, há muito tempo já. Baile do Menino Deus. Inclusive Geraldo foi o grande intérprete da voz principal a voz masculina era ele, e eu músico e já fazia uns vocais. Então a gente a nossa história já tem aí no mínimo 40 anos juntos, assim, coisas separadas e tal. Então nós somos amigos e irmãos há muito tempo. E para mim foi uma coisa fantástica, porque essas idas e vindas a Portugal, Geraldo já veio outras vezes com outra formação, com o Vinícius Sarmento, com Clarice, já fez disco aqui. E eu também já vim com Beto já veio só. E dessa vez fizemos essa formação. Cada vez é mais emocionante, porque nada se repete, né? Uhum. Então eu faço tudo que Geraldo falou aí, é muito parecido com a minha vida também. É muito parecido nesse sentido da postura nossa com a questão do sucesso. Eu prefiro, como diziam os mais velhos, eu prefiro o êxito do que o sucesso. Uhum. O êxito no sentido que está contido, o sucesso do sentido espiritual. E uma coisa que eu não abro mão é a arte que eu acredito, a arte que eu persigo, que eu tento fazê-la, que está dentro de mim e que eu tento ficar dentro dela. É uma arte, vamos dizer assim, alguém me pergunta, você tem alguma religião? Eu digo, tenho, a arte. E o palhaço, que sou palhaço profissional,
é como se fosse um monge. Eu, quando faço as minhas coisas, eu quero que as pessoas saiam dali, daquele espetáculo, e vão para casa melhores do que chegaram ao teatro. Então, para mim, eu uso, por exemplo, a minha forma de... o meu religare no latim, a minha religação, a minha religião é essa. É através da música, da poesia, da brincadeira, do texto, e da coisa séria, da coisa engraçada, mas tudo tentando uma coisa que todo mundo acredita. A felicidade. Em busca da felicidade. Eu pegava agora, voltava para o Geraldo, uma coisa que o Valmir falou que a mim me tocou muito. Ariano Suassuna. Sim. A Pedra do Reino. Grande. Lembra-se da vivência, o papel do Ariano em todo o movimento, como é que ele era, quem era Ariano? Vamos deixar agora descansar o Geraldo e o Valmir e vamos falar de Ariano. Eu acho que Valmir tem muito mais propriedade. Mas fale a sua Não, experiência. vou falar um pouco, mas Valmir tem mais propriedade para falar de Ariano porque ele foi intimamente ligado. Foi aluno dele. Foi aluno de Ariano e foi um braço de todo esse conjunto, de todo esse sistema ideológico, né, artístico, ideológico que Ariano criou, fundamentado em uma coisa brasileira, com a Península Ibérica e tal, e que remeteu a diversos dentro do movimento, diversos submovimentos, né? Então, digamos assim, Caminhos, né? Caminhos. O meu caminho musical, artístico, ele teve sempre muito mais ligado, não que eu fizesse oposição ao movimento armorial, nunca fiz isso, mas eu estive, de certo modo, muito mais ligado por um período da minha vida. Eu acho que hoje eu estou bem mais distante desses centros propulsores, assim. Mas eu tive a vida toda muito mais ligado, digamos assim, ao tropicalismo, que foi também um movimento, né, importante na história da música e da cultura brasileira. Eu tive muito mais ligado ao tropicalismo, assim, eu acho que eu fui muito mais... Não é que eu seja fruto do tropicalismo, não acho que é isso também. Mas eu tive muito mais... naquela hora, não é? Naquela hora, eu tinha muito mais empatia com o movimento tropicalista do que com o movimento armorial. Então, por isso eu não teria... Na minha música, eu diria que só quando ela passou por Zoca Madureira, que é um grande compositor, Antônio José Madureira, e no meu trabalho, sobretudo no início do meu trabalho, eu peguei muito de Zoca. Aí eu acho que nessa hora o meu trabalho tinha uma interseção com o movimento armorial, por causa da presença de Zoca no meu trabalho. Fora disso, eu acho que eu tive muito mais uma conexão com o movimento tropicalista, assim, e o pós-tropicalismo, tudo que adveio a partir desse movimento, né, dessa corrente, digamos assim, estética, não é? O que eu posso... Mas eu acho que Valmir tem condições de dizer melhor disso, e dizer melhor, inclusive, não, porque da pessoa de Ariano. Ele teve intimidade com ele, inclusive de convívio, que eu não tive mesmo. Vamos até ao princípio, inclusive eu gosto muito de estudar a etimologia, sempre gostei, porque a gente fala as coisas, porque nós falamos as coisas. As palavras têm um sentido, nada é jogado no ar, existe por que se fala a palavra. Então, armorial, movimento armorial. Armorial, o quê? Conjunto de armas. As armas no sentido de representatividade. Os brasões. Qual é a sua arma? Não, a minha arma é Chagas, Oliveira das Chagas. Ou seja, o que me representa? Você é Valmir José Oliveira das Chagas. Quais são as suas armas? Ou seja, a sua família. Maia, né? A sua família. Então, movimento armorial, o que é isso? É o estudioso Ariano Suassuna, ele pensou o quê? Inspirado, inclusive, no movimento russo, né?
Ele fez o quê? O que é que se passou na Rússia numa época? Se os grandes intelectuais russos, seja da música, no teatro, né? Tchaikovsky na música e por aí vai, Gogol e tal. O que é que a arte criasse uma arte erudita a partir da cultura do povo, não é? Uma espécie de uma injeção para mostrar que a cultura do povo ela é importante duas vezes. Primeiro, ela é importante porque ela existe nela própria, é a cultura do povo, existe uma representatividade. E segundo, importante, que só existe a arte erudita porque existe a arte popular. Que a arte popular, ela é ela e dá subsídios à arte erudita. A arte erudita, ela só surge a partir da arte do povo. Qualquer arte erudita de qualquer parte do mundo. Ou seja, é como se fosse você organizar, vamos dizer assim, uma coisa que já existe. Uma coisa natural de um povo, você vai sistematizar. Né? Pronto. O que é a arte erudita? É a sistematização de uma coisa natural, solta, vamos dizer assim, do povo. O que é que Ariano se preocupou? Já que na Rússia se faz. Eu digo Rússia, que depois se tornou União Soviética, que é, você vê, o balé clássico, né? A coisa da dança, a coisa da literatura fortíssima. O quê? A partir dos contos, a partir dos movimentos das danças populares, do povo, dos campesinos, das pessoas populares. Então, Ariano disse, vamos criar no Brasil, logicamente. Qual é a nossa base europeia? Não é França? Tem, mas qual é a nossa? Nós somos colônia portuguesa, espanhola um pouco e tal. Então, a partir da base da cultura dos contos e das tradições que nós cantamos até hoje lá e contamos, junto isso os povos escravizados que foram para lá, os negros da África, que é uma coisa, um crime terrível, histórico, que é uma coisa que eu não vou ficar falando isso aqui porque todo mundo sabe. E os povos que lá foram encontrados, as nações, que índio, para quem olha de longe, pensa, tudo é índio, sim, mas ali tem várias nações, vários povos, várias línguas e tal. Então o que é que acontece? A cultura brasileira, cruel ou não, é essa. Então, já que temos ela aqui, com todos os seus equívocos, com todos os seus acertos, vamos criar uma arte erudita brasileira? A proposta foi essa, a proposta belíssima de Ariano Suassuna. Ele encabeçou, chamou intelectuais da época, em tais áreas, em todas as áreas, e o movimento estourou, inclusive na área de cinema, que não avançou muito, foi muito pouco. A experiência de cinema foi muito pouco, quase nada. Mas na área musical foi a que mais prosperou. Musical e plástica, as artes plásticas. E a dança ficou atrelada à música, né? O movimento, o balé popular e tal. Eu tive a honra de ser convidado para fazer parte desse grupo chamado Grupo Circense de Dança Popular. 1975, estávamos numa ditadura. Hoje nós temos ditadura, nunca deixamos de ter ditadura. A ditadura lá, na época, era uma ditadura propriamente dita assim, no sentido político, assim, né, que chama de ditadura militar. Mas hoje a gente tem a ditadura econômica. E o povo nunca deixa de ser escravo. É todo mundo ali em cima daquela... hoje nós somos livres, vírgula, somos escravos, entre aspas. Somos escravos daquele salário, daquela coisa. Tudo bem. Numa época que tínhamos a palavra, quase não se podia falar nada, criamos um grupo chamado Balé Popular do Recife, que isso foi com toda a chancela do professor Ariano Suassuna. Mas eis um problema: esse nome popular
fomos chamados na Polícia Federal para saber que popular era esse. Porque lembrava o quê? República Popular da China. Eu disse, não, isso é negócio, deve ser negócio de comunista. É bizarro, né? Nós, inclusive eu até hoje, você é de esquerda ou direita? Eu disse, olha, eu acho que essa conversa está muito antiga, esse negócio de esquerda e direita. Eu tento ser humanista o máximo possível. E mesmo assim está muito longe. Eu tento ser... então essa coisa de... O movimento armorial, ele se preocupou com a estética, a sistematização e a organização, com todos os equívocos cometidos também. Não pode dizer que não teve equívocos. E de certa forma, por conta da aplicação dessa ideia, uma coisa é a ideia, outra coisa é a aplicação dela. Então, nas aplicações, de certa forma, se tornou uma coisa elitista, usando uma coisa do povo, de repente estava se afastando do povo. Quer dizer, isso é um equívoco, né? Mas aí a gente tinha uma ala que chega, mas rapaz, olha aí, puxando a orelha, vamos lá, tá se afastando, vamos para cá e tal. Que você vê como são as coisas. Ele citou muito bem o movimento tropicalista, que inclusive não se batiam muito bem. O professor Ariano Suassuna com o movimento armorial não via de bons olhos, assim, ficava o movimento tropicalista. Por quê? Porque o movimento tropicalista já admitia guitarras elétricas, já admitia a coisa do rock and roll, de uma coisa mais americana também. E o movimento armorial, ele tinha uma coisa mais acústica, mais, vamos dizer, portuguesa no sentido antigo, né? E não admitia muito essa coisa desse como a gente chama lá brincando, desse americanalhado. Americanalhado. Então, mas aí é que tá. Eu, particularmente, como gosto de ver as coisas, de não ficar puxando para um lado só, porque você acaba ficando só vendo de um olho, fica com o olho cego, caolho. Você tem que ser o mais possível de ver a coisa, né? Os acertos de uma coisa e os acertos de outra, o erro de uma coisa e o erro de outra. Então, coisas que faltavam ao meu ver, coisas que faltavam ao movimento armorial, tinha no movimento tropicalista. Essa coisa de chegar mais perto do povo, mais acessível. E coisas que faltavam ao movimento tropicalista, que era uma coisa uma preocupação mais séria, mais a fundo de estudos e tal, tinha no movimento armorial. Ou seja, as duas coisas, os dois lados têm coisas muito boas. Então cabe a gente aproveitar essas coisas boas e desprezar as coisas mais ou equivocadas ou medíocres e tal. Todos nós temos erros e acertos. O movimento, o professor Ariano Suassuna, eu vivia praticamente na casa dele. Eu digo praticamente porque a gente tomava muito conselho com ele no começo íamos fazer um espetáculo, íamos na casa dele, fazia reuniões, ele dava algumas deliberações, passava livros para nós lermos e coisas para a gente estudar, para nos basear mais, para termos mais base daquilo que a gente ia fazer. Então eu só tenho a minha lembrança do professor Ariano Suassuna e do movimento armorial, e principalmente do meu mestre de música propriamente dito, que é Antônio José Madureira, que também foi parceiro e é parceiro e amigo também de Geraldo. Devo a ele muito, na minha adolescência, as indicações de estudos, de livros, de pesquisa, de compositores. Foi ele, inclusive, que me apresentou compositores fantásticos, eruditos, com a música, por exemplo. Tem um que eu adoro, eu estava ouvindo essa semana, que é Albert Kettelben, que eu até falei para você, né? Que quem me apresentou a obra dele foi a Isoca, que é uma música o minimalista é Eric Satie, por exemplo, francês, né? Então todos esses estudos é importante para dar base para a gente saber o que é que está. E
A música que eu tô falando é a música que retrata. Você escuta a música e parece que você tá vendo o cenário. Tem um nomezinho. Música... Eu esqueço agora o termo. Então, o que é que acontece? O professor Ariano Suassuna é de uma importância fundamental para essa consciência de chamar a atenção para a arte brasileira. Porque alguém pode dizer assim, não, mas a arte brasileira, vocês são muito, querendo ser muito purista. Como é que vocês querem ser purista numa coisa que já é misturada? Assim, tudo bem. A gente não está querendo aqui ser nazista, no sentido da arte, o povo, a raça pura. Não, ninguém é raça pura. Todo mundo tem as influências e tal. Ou seja, um povo misturado influenciou outro povo misturado que vai influenciar outro povo misturado. E vamos misturando as tintas até ver no que é que dá o mundo. Eu só sei que eu só tenho cuidado muito com uma coisa, é com respeito, como diz um ditado lá, respeito é bom e a gente gosta. Pois é. Geraldo, eu ia pegar agora, peguei no Ariano Suassuna. Eu penso que há um grupo que são a Orquestra Pernambucana de Chorinho. O que é o chorinho? É os origens do chorinho. O que é o chorinho? O que é o chorinho? Mas ela existe ainda? Acho que não, né? Não, a Orquestra Pernambucana de Choro... conservatório, né? É. O que é o existe chorinho? o Conjunto Pernambucano de Conjunto Choro. Pernambucano de Choro. Existe lá, que é Marcos César que toma conta. Chorinho é uma das maiores expressões, não é, da música brasileira. E vem de onde? Do início do século, né? Início do século, 1800 e pouco. É. Mas ela surge como? Como é que surge o chorinho? Tem uma... que eu não sei, ele está pensando que eu sou historiador de música. Eu tenho mais essa vertente ele toca muito pandeiro e muito chorinho com Beto do Bandolim. E gosto muito de cascadear. Existe uma coisa que se fala lá. O chorinho surge no Rio de Janeiro, né? Existe uma figura que é atribuído a ele, o primeiro, assim, que é Antônio Calado. Antônio Calado era um flautista. A flauta era de madeira ainda, aquela não existia transversal ainda. Ela era no sentido transversal, só que não era de metal, era de ébano, igual o clarinete é. Aquele ébano preto, o pau, a madeira, com as chaves. É um clarinete transversal, né? É uma flauta. O que é que acontece? A primeira formação de chorinho era uma flauta, essa flauta, um violão e um cavaquinho, né? Não tinha percussão, eram 3 instrumentos. Agora, por que a palavra choro? Há uma vertente que diz que quando essa era uma música que fazia chorar, uma música que fazia chorar. Só que eu sou mais de uma linha que tem mais uma coisa, por exemplo, que desde o Brasil colônia, muito antigo, de 1600, 1700, existiam as formações que saíam pelas ruas, logicamente com autorização policial, porque eram escravos ou homens que estavam com autorização dos seus patrões, dos seus senhores, músicos que saíam com os instrumentos chamados... Era o nome dessa formação, era choromelas, que era o nome de um instrumento super antigo, um instrumento feito uma gaita, uma tuba, e o povo saía batendo. Então acham que essa formação de chamar de os choromelas eram esses homens, essa formação que saía às ruas. Agora isso, ó, bote seiscentista isso é coisa de 1600 e tal. Agora, Antônio Calado fez essa forma, mas que inclusive com influência muito, a coisa dos portugueses. Você pode ver, eu considero o chorinho o fado brasileiro. E o fado é o chorinho português. Então, não é? Muito parecido. A marcha de bloco, que é uma marcha pernambucana, eu inclusive vou interpretar uma agora. Mas a marcha de bloco já não é chorinho, já não tem. Não, mas ela tem uma coisa muito portuguesa, muito parecida com essa coisa. E ela tem de chorinho também,
Por quê? Porque a marcha de bloco, a formação do instrumental da marcha de bloco, ela é toda parecida, muito parecida com a do chorinho, que são violões, cordas, pau e cordas, que chama pau e corda. Inclusive a formação do chorinho, esse trio se chamava pau e corda, porque era a flauta de madeira e as duas cordas de pau e corda. Então, formação do chorinho, pau e corda. Formação da orquestra do carnaval, do bloco carnavalesco. Orquestra de pau e cordas. Então, tudo a ver. A formação do bloco carnavalesco, ele é puramente dessas formações do chorinho. Agora, em vez de tocar no ritmo de samba, tocam em ritmo de marcha. Então, esses pontos em comum é que você vai vendo como é bonito essa ligação de uma coisa que vem da outra, que vem da outra, que vem da outra. O chorinho, eu volto a dizer, gosto, porque quando você diz choro, parece que você está chorando. Existe mas eu gosto muito dessa ideia dos choromelas. Agora, de onde vem a palavra choromela, aí é mais antigo, é dada a um instrumento, que pode até ser um instrumento que chorava. Tem muito a ver, mas que vem daí, eu acredito. Tem muito mais a ver. O Geraldo, quando eu começo a falar com ele, lembra-me muito uma canção que é Afasta de mim esse cálice. É importante essa música, quando o Valmir falou na ditadura, na liberdade de expressão, afasta de mim esse cálice. Sim, tem a ver com o seu movimento. Sim, tem a ver com um emblema de resistência, né, à ditadura. Essa canção é de Chico e Gilberto Gil, né? É uma parceria deles dois. E ela foi bem emblemática, assim, de tudo que a gente não queria que acontecesse e que estava acontecendo, né? Estava a acontecer. Estava a acontecer, não é? Durante a ditadura, assim, os porões, não é? A escuridão, assim, o breu, não é? O breu sem luz no fim do túnel, não é? Que a ditadura foi um pouco isso, sobretudo nesse período, que era foi o período de maior perseguição, não é? O governo Médici, foi quando recrudesceu mesmo assim a ditadura e veio uma repressão assim que não se conheceu antes, né, no início, no primeiro governo, que foi Castelo Branco, depois Costa e Silva. Costa e Silva. Então, depois Médici, depois... Não só essa música, há muitos símbolos que representam aquele momento, assim, símbolos de resistência e de combate a esse mal que é a repressão, que é o sufocamento da liberdade, né? Uma coisa que está começando a acontecer de novo agora com esse governo, né, que acabou de se instalar lá, um governo que foi legitimado pelo voto, mas não tem legitimidade, não tem amparo, né, não tem esteio democrático, né, porque são grupos, são pessoas que não... nem dá para falar, e nem se sabe como elas chegaram ali, como é que o país chegou a esse estágio de poder hoje está sendo representado e significado, eu vejo, para nós próprios e para o mundo através de um grupo que eu diria que não tem legitimidade, não tem autoridade, não tem preparo mínimo para assumir Eu sempre vi, Geraldo, inclusive, me perdão assim... Mas eu desviei um pouco, né, porque ele perguntou... Cálice. Essa coisa do cálice é interessante porque, poeticamente, é a coisa do duplo e a dubiedade, né? De calar-se... do cálice e do cálice. Né? Calar-se, cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. 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 Fique calado, né? Isso. Eu vejo... eu tenho muito cuidado na coisa assim do... Eu sempre falo que, em vez de... Meu pai já dizia isso. Em vez da gente usar a palavra culpa, tira para a palavra culpa e bota responsabilidade. Então, o que nós estamos passando lá, ou que passamos e o que vamos passar, é responsabilidade da nossa própria vida. Eu nunca gostei, particularmente,
de ficar jogando responsabilidade, os meus sofrimentos, responsabilidade de outras pessoas. Então, logicamente, uma sociedade que chegou ao ponto tal que chega, ela tem que rever o que está fazendo, não é? Se está errado, muda-se. Chegamos ao ponto de não saber para onde correr, de, por exemplo, os dois lados. A esquerda está fora, a esquerda quer tomar o poder, quer ir para o poder, aí diz ao povo um projeto que seja bom, que o povo tem que votar nela, tem que botar ela no poder para acabar com aquela coisa ruim que está ali. Aí o povo está revoltado com esse poder que está aqui, direita no caso, aí tira-se ela e bota-se, não, vamos investir nesse projeto da esquerda. A esquerda chega lá, começa a desvirtuar a coisa, não toda, estou falando, como tem, não vamos ser totalitaristas, não vamos ser, né, tem pessoas muito boas, começa a fazer besteira, começa a pregar uma coisa, aí o que é que acontece? Uma coisa que estava apagada, quase morta, como a direita no Brasil, não, a direita no sentido, vamos dizer, as coisas mais obscuras e tal, aí de repente começa a surgir por conta de ter motivo de ressurgimento por conta dos equívocos exagerados. Aí chega-se ao ponto, ao meu ver, de voltar de uma forma assim tão absurda como está lá, as pessoas não se entendem mais, uma coisa, os ministros ficam batendo um no outro, não sabem o que é, pessoas despreparadas, mas isso é responsabilidade de quem? Da própria sociedade. A gente, parece uma coisa fatalista o que eu estou dizendo, mas eu estou querendo ser mais dizer assim, estamos passando aquilo que a gente cavou com os próprios pés, né? Então, se a gente quer mudar, a hora é essa ainda de mudar também. Vamos fazer o possível para mudar e por aí vai. A gente planta, quem planta uva não vai colher maçã não, vai colher uva. Uma das referências do Geraldo na música, e ontem disse-o bem claramente, foi o papel do Roberto Carlos. Balança entre Roberto Carlos e Chico. Você é que sabe. Eu adoro todos os dois. Em fases distintas da minha vida, um teve um papel mais crucial que o outro. Depois foi o contrário, sei lá. São duas coisas completamente diferentes, né? Chico Buarque é um grande compositor, um grande gênio da música brasileira e assim, de uma complexidade, de uma abrangência, né? Temática e enfim. E Roberto Carlos já é um compositor da simplicidade, que fala muito e sobre tudo e acima de tudo do amor. Né, do amor e de uma forma muito simples, muito, às vezes tão simples que parece banal, parece simplória, parece simplória, resvala quase para. Eu gosto dos dois, todos os dois são importantíssimos na minha vida. Eu fiz um disco em 2013, 2012. Eu tenho um disco cantando só Chico Buarque. Nunca gravei Roberto Carlos, porque Roberto Carlos é muito caro, direitos autorais. Então é complicado gravar Roberto. Só Maria Bethânia que pode gravar Roberto. Mas eu adoro Roberto, assim, e acho que ele fez parte de uma coisa também muito fundamental para a formação da música e da cultura brasileira, sabe? Lá atrás, quando ele apareceu com a Jovem Guarda, ele, Erasmo, Vanderleia, Martinha, enfim. Que foi um movimento de afirmação da contestação ao status quo. Assim, a música brasileira estava num momento meio chato, assim, meio repetitivo. Tinha acabado o movimento da Bossa Nova, que foi um movimento revolucionário e da maior importância. Estava começando a ficar aquela coisa de novo, assim, meio... Careta, abolerada e toda uma coisa assim de...
E aí eles vêm com as guitarras e com toda uma atitude assim de transgressão, né, e de autofagia também, assim, de certo modo, né? Autofágico e antropofágico, assim, ao mesmo tempo, né? De autodevoração e de devoração das coisas para criar um quadro novo, uma realidade nova, um cenário mais alvissareiro, digamos assim. E criaram, né? Junto com... Aí vem o tropicalismo também e dá esse impulso, assim, para que as coisas não se cristalizem. Né? O tropicalismo representado por quem? Para si? Por Caetano, por Gil, por Tom Zé. Gal, Tom Zé, por Bethânia. Bethânia menos, né? Né? Mas Nara Leão também Isso. aderiu, e enfim, e Torquato Neto. Torquato Neto, Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível. Eu tinha um espetáculo que eu abria com essa... L8 Sica, né, dos Parangolés, que foi fundamental, inclusive, para o nome do movimento. Você diz o quê? Desculpa. Não, é esse trecho de Torquato Neto. Torquato Neto era fantástico, porque ele tinha consciência do problema mental, que ele tinha alguma coisa assim, não é? Que ele mesmo se internava. Ele disse que quando entrava em crise, ele disse, não, eu vou me internar porque eu não posso ficar aqui não. Aí chegava no hospital, o pessoal internava ele, disse, eu quero me internar porque eu não... Morreu novo. Né? Morreu novo, muito atribulado, era um gênio, né? Uma figura... Suicídio, né? Suicídio, ele enlouqueceu de uma forma... Não conseguiu mais. Torquato Neto foi um gênio. É isso que eu ia pedir agora. Falar um bocado em êxito e sucesso. Alguns êxitos que sejam importantes para vocês, qualquer um dos dois, e que não tenham tido sucesso, mas que sejam bandeiras. Tem algum, para o Valmir, para o Geraldo? Perdão, repita a pergunta. Entre ao sucesso e o êxito, não é? Há sucessos que nunca chegaram, há êxitos que nunca chegaram a ter sucesso, mas que provavelmente foram bandeiras para a vossa vida musical. Para mim tem um que, quer dizer, eles tiveram êxito e um sucesso, mas foi muito efêmero, muito rápido. Houve rapidamente a dissolução da banda, que é o Ave Sangria, que era uma banda da nossa cidade, que nos anos 70 teve assim uma visibilidade, um impulso muito forte, assim, e a mim particularmente influenciou bastante através da música que eles faziam, uma música assim lisérgica e muito contestatória e muito... E tem outros, de Melo, Flaviola... Sim, do pernambucano, na cena de lá. Lula Cortes, todos esses tiveram um pouco disso, dessa característica, assim, de não terem sido nomes assim que fizeram sucesso, mas, nacionais, não. Mas que tiveram uma força criativa muito grande, assim, sobretudo uma força contestatória, assim, ao establishment, né? Eu, no caso, eu posso citar, por exemplo, o Quinteto Armorial, que foi uma coisa muito forte na minha vida, êxito total e sucesso pequeno, inclusive lá, quanto mais no Brasil. Eu acho que a música erudita brasileira não conheceu um movimento e um grupo que tenha feito uma música tipicamente brasileira, nordestina, ibérica, né, como o Armorial, como o Quinteto Armorial. Acho que foi o grupo que melhor traduziu, que conseguiu chegar numa solução estética do que seria uma música brasileira erudita, baseada nas raízes populares, né? Acho que o Armorial foi o grupo que melhor traduziu isso, né? E um que fez sucesso nacional, mas assim, além do êxito, né, ele fez sucesso, mas é aquele sucesso que não reverteu no sentido de sucesso financeiro. Sucesso, todo mundo conhece. Quem não sabe no Brasil quem é Jacques do Pandeiro? Todo mundo sabe quem é Jacques do Pandeiro. Mas Jacques do Pandeiro morreu pobre, morando em Brasília,
doente, ele tinha como é, açúcar no sangue, como é? Diabetes fortíssima, e não se cuidava e tal, e foi uma coisa assim, um homem, talvez ele tivesse uma casa própria, mas é uma pessoa simples, para o sucesso que ele teve, foi, né? Então, isso tem muito a ver também com a região. Essas bandas e esses artistas que Geraldo citou agora, Ave Sangria, se fosse, Flaviola, se fosse esse mesmo grupo, com esse mesmo contexto de botar a cara, se essa região fosse São Paulo ou Rio, logicamente que eles teriam, concordas comigo? Claro. Pronto, então... Porque a gente vive ainda hoje no Brasil o movimento, esse centro hegemônico, né? Exatamente. Que é o Rio São Paulo. Tudo nasce ali e tudo que é fomentado para o resto do Brasil vem dali. Quer uma prova disso? O movimento tropicalista. O movimento tropicalista, ele é um movimento basicamente raiz baiano, nordestino baiano. Mas ele não estourou no Brasil, na Bahia. Ele teve que ir para o Rio de Janeiro. Em São Paulo, lá é que ele estourou. Ou seja, um movimento, ou seja, a geopolítica tem tudo a ver. Né? Se ele continuasse na Bahia como o movimento armorial ficou e o pessoal de Ave Sangria ficou, não teria assim, seria igual aos outros. Mas se transformou, foi para vamos dizer, o Sul Maravilha, como a gente chama lá, na época. Quer fazer sucesso, meu filho, vai embora para São Paulo. Tem um trecho de uma poesia que eu sempre falo, que é muito grande, mas eu vou citar aqui, que o filho chega para a mãe e diz: mamãe, acho que vou para o Rio de Janeiro. Acho que lá no Rio não tem um rio que fede igual a esse aqui. Aí disse: mas o rio Capibaribe não escuta, porque está preocupado em molhar a várzea para desaguar a miséria. Recife é coisa séria, às vezes esquisito, às vezes esquistossomose. De quem é isso? Isso é de Noel Tavares, grande poeta pernambucano. Está lá, é um poeta contemporâneo, faz muita música, faz muita letra com quem faz as melodias, inclusive Beto tem muita parceria com ele. Depois eu vou te apresentar as obras dele. Quer dizer, ele mesmo não conhece. Quer dizer, como nós somos grandes e incrivelmente pequenos. Gigantescos e tão pequenos, e tão pequenos e tão gigantescos. Dentro das nossas próprias limitações, né? Agora ia juntar a poesia com a música e com o teatro. Com o João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina e Chico Buarque. Anos 70, se não estou em erro. Sim. É o primeiro trabalho do Chico, não é? Em termos musicais e para teatro. Não sei se é o primeiro, eu acho que não. Eu não sei. Eu acho que não. Mas Primeiro trabalho. talvez o primeiro trabalho dele para teatro, né? É isso que você quer dizer, sim. Talvez. Eu não conheço direito essa história aí, em particular de Chico, porque ele fez muita coisa para teatro, né? Muita coisa ao lado de Rui Guerra também, né? Que era moçambicano, eu acho. Né? Rui Guerra. Mas não saberia dizer. Inclusive aquela música, né? Fado Tropical. É dele, Rui Guerra? É dele, Rui Guerra. Pois é. É porque é de uma peça Calabar, que é escrita por ele junto com o Rui Guerra. Muito bonito. Então todas as músicas são... Ia ser montada se ventilou essa possibilidade desse espetáculo ser montado no Recife, com nomes que moram lá, ou seja, nomes nacionais que vivem por lá, ou moram lá, ou vão para lá, e com nomes locais que querem ficar lá. No meu caso, que eu nunca gostei dessa coisa, porque fica uma coisa meio pejorativa. Você é um artista local? Aí eu ficava, todo mundo não sabia dar resposta, eu ficava querendo mandar a pessoa ir às favas, né? Como diz o outro. Eu disse: não, eu vou encontrar uma resposta para isso. Aí encontrei. Você é um artista local? Eu disse: não, eu sou um artista localizado. É diferente. Já disse tudo. Eu disse: eu sou um artista nacional que mora em Recife.
Geraldo. E Geraldo é a mesma coisa. Não importa onde a gente mora, né? O importante é isso aí. Há uma coisa que eu senti no vosso grupo, cada um toca o seu instrumento, tirando o Valmir. Valmir é instrumento ele próprio. O que é que você acha, Geraldo? Ele tem esse dom, né? Palhaço, é de circo. Ele tem esse dom da... É verdade. É a formação, é essa coisa que se fala. Sentir, você é músico, disse, rapaz, olha, sou, tá certo, sou. Mas na verdade eu sou palhaço, sou ator, mas que procurou a música, procurou artes plásticas, procurou a dança para ficar mais forte. Porque se eu fosse aquele ator, não, eu vou me preocupar só com a literatura, só com o texto, só com criação de personagem e tal. Não, eu procurei estudar um instrumento, procurei cantar, procurei entrar no corpo, na dança, procurei fazer outras coisas, para fortalecer o ator que sou. Eu não me considero um músico, um bailarino, nem um cantor. Eu sou um ator que canta, dança e toca. E faz todo mundo rir. E faço. Porque, como eu volto a dizer, que antes eu disse, eu uso a arte para a felicidade, a minha e a dos outros. Se não for assim, respeito quem não usa, não faz o meu gênero arte pela arte. Porque você faz arte não é para diversão. Tudo bem, mas eu acho que tem muito, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a arte, ela também é para diversão. E eu não dou muito essa importância à diversão. Eu dou ao despreendimento do espírito, a você ficar melhor, você se tornar um homem melhor, você se tornar uma pessoa melhor, tanto você como quem vê sua arte. Então, se essa pessoa melhor está se divertindo, ótimo. se essa pessoa, depois que vê a arte, está se divertindo, ou está a se divertir, parabéns, ótimo. Mas o meu objetivo maior não é a diversão, é o melhoramento do ser humano. Mas a arte que é chata, também é enxota. Claro. A arte chata é tudo. Tem um ditado que diz assim, rapaz, eu sou tão chato, porque quando eu vou bater numa porta, aí alguém pergunta, quem é? Você é Valmir, você passa por baixo. Mas Valmir, você na vida passa por cima. Eu faço tanta coisa, rapaz. Eu vivo tentando ser menos ignorante a cada dia. É isso que a minha grande luta é essa. Já é uma luta. Já é uma luta árdua. De muitas tarefas e muita energia precisa ser gasta para isso. Mas é isso. Eu acho que quem vive com sabedoria vive lutando contra a ignorância. No fundo é isso. Porque a gente somos todos cegos, né? Isso. E a gente tem que ir minimamente encontrando saídas para essa angústia que é a vida. A vida é isso, né? É uma grande angústia, assim. Desde a hora que nascemos até a hora... Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte do amor. O amor que se perdeu no carnaval. Lá vai meu bloco e lá vou eu também mais uma vez, sem ter ninguém. No sábado e domingo, segunda e terça-feira. Na quarta-feira vem o ano inteiro, é tudo assim. Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim. Aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas no olhar. Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar. Tão grande é a minha dor, pede passagem quando sai comigo só. Lá vai meu bloco, vai,
De quem é isso? Lindo, né? Você falou, que a gente lembrou tudo. você falou essa angústia, solidão e tal, e eu lembrei. Uma coisa puxa a outra. De quem é isso? Não me lembro agora. Quem gravou isso foi Jair Rodrigues. O autor eu não me lembro. Mas eu prometo, no próximo capítulo, dizer. Quem é o autor? No próximo capítulo da novela. Mas é o que? Uma marcha? É isso? É uma marcha. É uma marcha rancho. La 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 la. Está bom. Eu penso, não sei se algum de vocês quer terminar com um poema, uma mini. Já cantaram os dois, não é? Se quiser. Diga um poema, eu digo outro. Vou dizer um. Posso dizer um? Pode dizer o que quiser. Um que é um pouco o meu retrato também. Quero beber, cantar asneiras no esto brutal das bebedeiras, que tudo emborca e faz em cacos, voé baco. Lá se me parte a alma levada no torvelim da mascarada, a gargalhar, em douro assomo, voé momo. Lacem na toda multicores as serpentinas dos amores, cobras de lívidos venenos, voé Vênus. Se perguntarem que mais queres, além de vinhos, se perguntarem que mais queres, além de e mulheres, vinho, o vinho que é o meu fraco, voé baco. Só que eu esqueci uma palavra fundamental agora, isso é de Manuel Bandeira. Se perguntarem que mais queres, além de versos e mulheres, vinho, o vinho que é o meu fraco, voé baco. Mas o vinho não é meu fraco, porque eu não gosto de vinho. O meu fraco é o uísque. Eu vou dizer uma. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Esse eu usei ele, inclusive, eu acho bonito porque tem poemas, tem letras de música e tem poemas, né? Que tem uma vida própria sem música. Ele existe como poema. Aí você vai e bota a melodia. E essa melodia, muitas vezes, se você tirar o poema, ela também é uma música instrumental belíssima. Eu gosto muito de você usar três coisas, por exemplo, letra e música. Separada a letra, ela tem vida própria. Separada a música, ela tem vida própria. E as duas se tornam outro corpo e também tem vida própria. Eu gosto muito de ler os poemas e às vezes inclusive eu já disse até a Geraldo do livro dele, que ele tem um livro belíssimo. E já disse a ele, isso aqui bota música. Já estou ouvindo uma melodia aí que dá para cantar isso aí, né? Então eu peguei um poema de um amigo nosso lá, que ele é teatrólogo, Silvio Roberto de Oliveira. Eu cheguei a musicar essa e outra música dele, outro poema dele. E eu gosto muito de declamar esse poema dele, porque quando eu li declamado, li como letra, depois é que eu botei música. Que diz assim: ó mana, me traz lá do mercado, com muito cuidado, 1 quilo de riso. Me traga do artesanato um amor daquele bem barato, daquele que eu tanto preciso. Também para curar meu tédio, aquele remédio de casca e raiz. E um disco bem desmilinguido, que eu esqueça o perdido de quem tanto já se quis. Mercado, 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 comprado, vendido, qual é? Meu tempo bebido, sonhado, traçado lá no Come em Pé. Maninha, não diga por menos, me traga os acenos da moça que vende comida, que atiçam a fome daquela que quanto mais se come, mais fome se acende. Na volta me tragam a lenda, comprada na venda, caminho do cais. Não custa, maninha, maninha vem logo, que eu queimo no fogo do meu quero mais. Amor, amor me botou como sócio. A vida não dá marcha ré. Destino instalou seu negócio lá no mercado de São José, que é o bairro que eu nasci, tem um mercado belíssimo. É isso aí. Silvio Roberto de Oliveira.
Maravilha. Obrigado. Deus te abençoe.